Meu nome é João, eu sou do segundo ano de filosofia, né, do PIBID de filosofia, mas eu já tive também uma experiência como PSS dentro do Estado, e eu tenho duas perguntas para vocês, seria assim, a primeira, se vocês acham que só um movimento de dentro da escola pode mudar a escola. Eu digo isso no sentido que, geralmente, o discurso que ele recai sobre nós é que a gente tem que se tornar um líder carismático, que daí a gente vai conseguir fazer o aluno se interessar, e daí a educação no país vai mudar. E a segunda é no sentido de, quando eu dei aula, eu senti muito, quando eu queria fazer alguma coisa diferente, eu era coagido pela equipe pedagógica e pelo diretor. Então, no sentido de, se nos cursos de licenciatura, eles podem formar a gente de uma forma mais politizada para conhecer os nossos direitos, no caso, até onde vão os limites na nossa profissão, o limite da ação do diretor, o limite da ação dos pedagogos, do núcleo de educação e da Secretaria de Educação também. O primeiro ponto, quer dizer, acho que vocês devem estar discutindo isso no dia a dia de vocês. Tem uma outra variante daquilo que a gente estava conversando aqui antes, de como mudar o ambiente da sala de aula, que é uma variante do estigma sem nenhuma possibilidade de ser viável, que é colocar nas costas do professor a responsabilidade por resolver o problema social do país, não educacional, né? Então, você está cheio de... Isso é totalmente delirante. Tá? Você, evidentemente, primeiro precisa de mínimos de equidade social para poder ter educação razoável, né? Desde a infraestrutura ou condições de trabalho mínimas, e não pode trazer para o seu ombro, enquanto professor, a responsabilidade de resolver esse processo como um todo. Do ponto de vista estratégico, de médio e longo prazo, acho que Sandra trouxe a palavra-chave, que não está no repertório da sociedade brasileira. É trazer para o centro do palco, do centro da cena, a educação como prioridade. Quando você vai pegar todas as pesquisas de opinião sobre percepção eleitoral de prioridades, a gente tem sempre segurança na frente, saúde depois, normalmente emprego é o terceiro, educação aparece no quarto, com algumas coisas, às vezes em quinto, a questão de mobilidade urbana disputa o terceiro lugar, e está sempre do ponto de vista das percepções, sem nenhum juízo de valor sobre isso, educação está sendo... Então, tem uma questão, talvez para ser, ligando com o teu segundo ponto, é que, curiosamente, num amplo espectro político brasileiro, portanto, independente da visão doutrinária, mais à direita ou mais à esquerda no espectro político brasileiro, em momento algum, de forma consistente e sólida, a agenda política brasileira, partidária ou não partidária, trouxe a educação como elemento prioritário. Evidentemente, tem parte disso associado na agenda da direita, herdeira da herança da ditadura militar, constituída na ditadura militar, que não vê a educação básica como processo de transformação, fez movidas até consistentes do ponto de vista da agenda do ensino superior e da pesquisa, mas negligenciando completamente a estrutura da educação básica. De um ponto de vista da dinâmica histórica, nossa grande década perdida foi a década de 70, onde a gente tinha demografia totalmente favorável, taxa de crescimento totalmente favorável, teria sido, tecnicamente, do ponto de vista de uma mudança, fácil de fazer, uma revolução educacional ali naquele momento, com toda a nossa cultura, tem a ver com um pouco com o que Sandra disse, você massificou o sistema de ensino, não trouxe nenhum elemento de qualidade, mas isso é numa tradição que vem da ditadura militar e assume parte do diagnóstico e do ideário mais conservador do país, mas, ao mesmo tempo, o ideário e a doutrina de esquerda progressista nesse país poucas vezes trouxe a questão de educação como uma variável determinante. Certo? Não se posicionou no cenário político tendo a educação como elemento efetivamente pendular de uma transformação da sociedade brasileira. Então, acho que hoje está em pauta a possibilidade de você tornar efetivamente prioritária a educação. Acho que é uma briga muito pesada, acho que não há repertório na agenda política brasileira para efetivamente colocar a educação como uma questão prioritária. Eu sou militante desse processo, porque acho que é elemento nucleador. Infelizmente, parte da esquerda associou a ideia de educação como elemento-chave ao
deixou nos braços da direita esse processo, que me parece um equívoco, tá certo? E a gente tem que disputar uma agenda política para poder transformar uma visão de mundo, de sociedade, que coloque a educação no centro desse processo. Isso não é trivial. Acho que tem várias dimensões desse debate que não estão dadas. Uma visão conservadora à direita e à esquerda não vê essa potência de transformação, e a gente não está, me parece, o repertório nosso político, volto a frisar, partidário e não partidário, porque isso é evidentemente uma questão de sociedade, não está vendo desigualdade com a variável-chave. Quando eu não estou vendo a desigualdade com a variável-chave, eu secundarizo a importância da educação. Estou fazendo muito claro para vocês, da minha leitura pessoal sobre esse processo e a dificuldade de transformar a educação como prioridade. Se ela não virar prioridade, parte dessa agenda aqui toda ela desmonta. Isso não quer dizer que, por um lado, dentro da sala de aula, a gente não tem responsabilidade sobre isso, e, por outro, que seria totalmente ingênuo, naif e injusto colocar nas costas da educação a responsabilidade por resolver o problema social. A gente tem um mega problema, que é de outra ordem, a gente não vai conversar aqui, que é da possibilidade, dado a nossa estrutura de desigualdade, de produzir coordenação entre políticas e intrapolíticas. Ou seja, não há como eu fazer uma mudança efetiva na direção de uma sociedade mais dinâmica e mais criativa para o Brasil, se eu não trabalhar territórios e trabalhar simultaneamente as pontes entre educação, saúde, assistência, muito trabalho, e acho que a questão ambiental para dar conta disso. Acredito que o pêndulo dessa agenda poderia estar em torno da educação. Essa que talvez seja um caminho de repensar uma agenda de redução de desigualdade sustentável e a transição do Brasil para uma sociedade de conhecimento com todas as demandas que estão colocadas no século XXI. Se educação não virar prioridade, me parece que isso fica no campo do desejo e não se transforma numa praxis política com capacidade realmente de renovação. Esse é um mega de um desafio, e acho que, entre um ambiente de pessoas que estão dedicando a sua vida para uma trajetória de licenciatura e depois pedagogia, isso é uma variável crucial para ser discutida. Se ela ficar estereotipada em alegorias do espectro político, ela perde força, porque ela cai no jogo tradicional desse processo que, acredito que, na maioria das vezes, não conseguirá trazer educação para o centro do debate. Então, o problema é como é que você constrói esta visão de mundo e transforma a educação em algo prioritário. Lendo um educador que já faleceu, um grande educador da Universidade Federal de Minas Gerais, Neidson Rodrigues, que ele dizia que a educação não é redentora da sociedade. A gente não pode colocar sobre a educação a responsabilidade de transformação da sociedade, mas ela é uma ferramenta muito importante. Ela é um instrumento muito importante, né, no processo formativo das pessoas. Então, eu entendo que a escola tem um papel. Não é a escola que vai resolver, mas a escola tem um papel essencial, que ela pode avançar muito mais do que está avançando as políticas nacionais e estaduais e regionais. Acho que esse encontro tem que... Porque, se não houver uma demanda da sociedade, né, da escola, por mudanças, não vamos esperar que ilustres pessoas vão definir porque acham, por achismo, que a educação vai ser prioridade. Agora, a escola ela tem um papel muito importante, sim. Eu acho que ela pode, sim, porque ela pode ignorar completamente qualquer legislação, como ela pode implementar qualquer legislação de fio, né, do início ao fim. E o que a gente tem visto é que uma grande parte ignora completamente, tanto para o bem como para o mal. Para o bem, sim, enquanto a minha posição, né, enquanto educadora, que é o que acredito, quanto a outras posições que vêm e voltam no país, que, infelizmente, a gente tem nós vivemos políticas que são políticas mais de governo do que políticas públicas, né? Existe uma grande diferença em relação a isso. Algumas políticas de governo podem se transformar em políticas públicas. Eu acho que eu, pelo menos, faço parte de um governo agora que estamos tentando avançar nesse sentido. Mas não temos garantia, porque eu entendo que a escola é que decide. Eu acho que a nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação ela apontou claramente para isso, que a escola tem autonomia para isso. É claro que tem entraves, né? Se nós vamos pensar na gestão pedagógica da escola, né, a gestão
administrativa, a gestão pedagógica, que se misturam. Nós temos grandes problemas em relação à gestão, né? O próprio Plano Nacional de Educação, agora, que está em tramitação, ele tem apontado um diálogo para isso, né? Qual é o melhor modelo de gestão da escola? É eleição? É um misto de eleição com preparação para o cargo de gestores? Né? Eu acho que isso é uma coisa que está colocada, e depende muito da gestão da escola, né? E aí, mesmo no micro, que é a escola, há uma disputa. Assim como existe na sociedade uma disputa de projetos, isso também se coloca na escola, enquanto projetos em disputa, né? Mas a gente tem que ir lá na licenciatura, eu concordo plenamente com você, a gente tem que entender mais como é que isso funciona, né? E as licenciaturas, eu não posso dizer agora, porque eu estou distante da universidade, não tenho compartilhado o dia a dia. Mas teve um momento que as licenciaturas falaram, não queremos mais saber desse pedagogês. Quer conhecer a legislação, conhecer as políticas, etc. e tal. Né? Espero que isso tenha mudado bastante nas licenciaturas, porque a gente precisa conhecer, sim. Quem aqui conhece quais são as novas diretrizes de educação básica nesse país? Você sabe que tem uma diretriz de educação básica? Que pela primeira vez tem uma diretriz de educação básica, que foi de 2010, e que as outras diretrizes têm que partir dessa diretriz que é geral da educação básica? Você sabe que todas as diretrizes da educação elas foram sendo modificadas nesses últimos anos? Né? A gente vê isso na nossa formação raramente. Né? Eu acho que isso é importante, né? Porque você entender, daí a gente compreender qual é o trabalho pedagógico na escola, né? O que a gente quer, o que o Brasil está decidindo em relação a que formação é essa que é essencial para as pessoas, que muda, né, o caráter do ensino médio, por exemplo, de não formar nem para o mercado de trabalho, nem para fazer vestibular, mas formar o sujeito na sua totalidade. Volto sempre a falar nisso, na totalidade, no sentido da integralidade das pessoas, que elas têm direito ao conhecimento, à ciência, a partir da formação de toda a ciência, que é o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. Isso são dimensões indispensáveis na formação. A gente discute isso nas nossas licenciaturas. Então, eu não consigo, quando a gente está numa função, a gente não consegue separar muito a função da pessoa, né? Mas para pensar hoje, por exemplo, o ensino médio, não basta você pensar num programa que vai levar o recurso para a escola, é muito mais que isso. Tem que ser vários componentes, que passa pela infraestrutura, que passa pela formação de professores. E eu hoje sou defensora, e acho que nós estamos ganhando esse embate, que é a formação de professores tem que se dar no interior das escolas, a formação continuada. Né? Acho que nós vamos ganhar esse embate agora nos próximos meses, espero, que é ter formação continuada na escola, a aproximação da universidade com a escola e a discussão ser no interior da escola, porque daí, professor, eu acho que a gente consegue avançar, porque daí vamos colocar às claras qual é o projeto. A escola tem que ter um projeto político-pedagógico de verdade, discutido no conjunto de professores. O professor não pode continuar chegando na escola e receber qual é a ementa da sua disciplina e não entender qual é o conjunto da formação dos alunos, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental e seja no ensino médio. E, infelizmente, é isso que ainda acontece. Né? Então, não estou querendo culpar, não é culpar a universidade, não é culpar o professor, não é culpar o gestor, mas que essas coisas têm que estar melhor articuladas. Né, para que a gente realmente tenha uma efetividade, uma concretização naquilo que a gente sonha e vem materializando e quer realmente para o futuro de todas as pessoas. Eu sempre digo, o que eu quero para o futuro do meu filho, que estuda numa boa escola, que ele possa fazer um esporte, que ele possa fazer alguma coisa na área das artes. A gente tem que querer para todos. Né? Querer para todos. Então, a escola tem que pensar dessa forma, nessa perspectiva. É muito importante que a área de português faça um trabalho, mas a escola tem que pensar dessa forma, que os conhecimentos não podem ser mais fragmentados. Olha o exemplo do Enem. A gente pode ter prós e contras, mas tem uma coisa que a gente tem que reconhecer que o Enem faz.
ele faz a escola começar a pensar de forma diferente, que não é mais fragmentada. Por quê? Porque está falando em áreas de conhecimento. Então, as questões que são elaboradas, pode ser que as questões não sejam tão ainda de conta disso, mas elas querem que o sujeito pense que o conhecimento que ele teve na arte, o conhecimento de português e o conhecimento da física, ele pode responder a questões que são da vida. E não você preparar aquela história de preparar para a vida, que eu acho que é balela. Eu acho que a gente tem que preparar as pessoas para tudo, né? E não só o conhecimento para realmente concretizá-lo, né? Que teve uma onda uma vez que fala, não, nós temos que preparar agora para a vida, né? Todos nós queremos nos preparar para a vida. Todos nós queremos que os nossos alunos e que nós sejamos competentes. Mas conhecimento é mais do que isso. Então, acho que esse movimento ele está sendo importante. Que tem várias coisas acontecendo. Nos âmbitos estaduais, municipais, federal, dentro da escola, na formação de professores na universidade, tem muita coisa boa acontecendo. Nós temos que articular melhor essas coisas para que elas realmente tenham uma efetividade, né, e comece a mostrar a diferença nas nossas escolas. A intenção sempre é aproximar, mas eu vejo muita distância ainda entre os discursos, né, tanto da universidade, quanto da escola e quanto da sociedade, né, como você falou aqui. A sociedade tem que querer essa mudança, mas eu queria relatar uma coisa assim, até boa, ao meu ver, é da minha prática pedagógica, que através do professor dançante, né, eu trabalho com dança na escola, que daí você comentou até, né, das artes, né, porque estão discutindo música agora, né, que hoje o currículo, a diretriz é trabalhar artes visuais, música, dança e teatro. O arte educador tem que abordar essas 4 linguagens de alguma forma, né, nem que seja na teoria mesmo. E na questão da humanização, com a aproximação dos alunos, a arte é uma ferramenta, talvez não tenha outra melhor de se fazer isso, né? Porque atualmente eu estou com 10 turmas na escola pública, né? 10 livros de chamada para cuidar. E o que eu senti nessa questão de humanização é que, como a escola está assim, nessa questão de fragmento, turmas separados, multisseriados, é muita coisa, é muita informação para o profissional que está lá dentro, e às vezes não tem como se aproximar tanto dessa humanização que a gente almeja. E foi através de uma semana cultural na escola, semana com integração à comunidade, que se chama na escola, que aconteceu há 1 mês e meio atrás, que eu consegui ver essa aproximação assim, com os alunos. Que a intenção era trazer a comunidade para dentro da escola, com atividades diversas, oficinas e tal, uma semana inteira, os alunos e professores trabalhando juntos, com alguns objetivos. Então, eu consegui trabalhar com os alunos a questão da dança, e foi dado o tema assim, tem que escolher um filme, trabalhar um filme, uma dança, né? Então, eu trabalhei o filme do Matrix, e daí abordei tanto a parte artística como a parte filosófica do filme, tentei inserir para os alunos do 8º ano. Eles meio que compreenderam certa parte, porque tem várias naturezas naquele filme. Mas assim, o que eu senti é que, naquela oportunidade dos ensaios, até de não ter compromisso, às vezes, com horário, com bater sinal, que houve essa aproximação, essa humanização. Então, eu tenho assim, um pós-semana cultural com essa turma que eu fiquei responsável, que realmente melhorou assim, a questão do contato que eu tive nessa semana cultural. Então, os alunos que eu deduzia que, digamos, não tinha interesse para nada, conversam comigo melhor, se expressam melhor na sala, participaram da proposta que eu fiz, enfim. Mas a contradição está na seguinte, se era uma semana de integração com a comunidade, e a escola, que é uma das referências lá no município de Paranaguá, questão de infraestrutura, tem 2 períodos que aconteceu esse evento, então, assim, o pessoal da manhã, do período da manhã, não podia entrar à tarde na escola, enquanto estava acontecendo as coisas à tarde. E o pessoal da tarde não podia entrar na manhã. Então, eles fechavam o portão da escola, só entrava quem ia para a manhã e levava o pai junto, e os pais da tarde não podiam entrar na manhã. Então, tem certas coisas assim que não batem, né? Então, até a minha assim, angústia de estar lá dentro da escola, dentro da universidade, ver que não há conversa, assim, literalmente não há uma conversa e uma aproximação evidente da universidade dentro da escola,
e não há conversa entre comunidade e escola, na maioria das escolas, né? Tipo, é uma angústia que eu tenho. E com relação à área que eu trabalho, laboratório de ciências, tá lá, lindo, maravilhoso, todos os objetos novos, né? Sistema de gás, eu nem sei quanto sai um laboratório desse, em dinheiro. E temos 8 professores de artes na escola. Então, assim, a minha vontade era, no lugar desse laboratório de ciências, ter um laboratório de artes. Porque ele fica lá fantasma, ninguém usa. E quando usa, os professores não dominam o que está lá dentro, não tem assistência da parte do governo de nenhum jeito. Então, seria muito mais viável transformar esses laboratórios em laboratório de artes. E assim, eu posso usar, eu tenho autonomia para usar, mas, sinceramente, eu fui lá dentro para mexer com tinta guache, os alunos com certeza vão pingar alguma coisa ou outra. Se deixei uma sujeirinha lá, já fizeram um auê porque deixou uma sujeirinha. Ai, tem que cuidar do patrimônio público, porque tem uma sujeirinha ali de tinta guache. Então, tem uns equívocos muito, muito grandes, assim, com relação às verbas, até que eu acompanho até na escola a fala de diretora com essa dinheiro direto na escola, né, que ela fala, e sempre fala com materiais a respeito de ar-condicionado, ventilador, né, e nunca pensando num espaço para determinadas atividades que não sejam essas coisas básicas da escola. Não se preocupam nada mais além disso. E olha que essa escola tem uma das melhores infraestruturas, assim, tem espaço para construir, digamos, se fosse uma sala para trabalhar teatro, para trabalhar artes visuais, entende? Então, assim, tem vontades, tem discursos, mas muita incoerência ainda. Tem que, sei lá, aproximar mais as coisas. Só queria fazer um relato só com relação a isso. A proposta ela está vindo num caminho de ser por áreas mesmo, né? E se for assim, qual é a proposta para a formação de professor também? Porque a gente ainda aqui vai continuar fazendo a coisa disciplinar, né? Matemática é matemática, física é física. E se vocês estão trabalhando essa questão também, né? Se a proposta que vem do ensino médio vai ter alguma coisa também para a formação de professor, alguma diretriz, alguma coisa. Eu, quando saí da universidade, eu saí com ideais e tive a felicidade de continuar com meus ideais até hoje. Por isso que eu acho que é possível ainda mudar, né? A gente que assim, tenho 33 anos de magistério. E 33 anos que eu participo de tudo que eu compreenda, né? Que a gente pode avançar, né, na educação. E, olha, acho que muitos de vocês não tinham nascido ainda, né? O Ricardo Henriques aqui, nós somos mais ou menos da mesma época, deve ser. Muita coisa mudou. A gente não pode negar que muita coisa mudou, né? Aqui no Paraná, quando eu era criança, a minha mãe era diretora de escola. Professora, a minha avó foi a primeira professora na minha cidade, lá de Ibiporã. Veio de Minas Gerais, né, os pioneiros da região norte do Paraná. E era indicação política. Vocês não imaginam o que era isso? Para um filho de uma diretora, que a indicação era política, e cada hora mudava o partido do prefeito, e ia lá em Curitiba, e era uma coisa louca, né? Lá não, e aqui em Curitiba, e era uma coisa muito sofrida para a família, por conta dessas coisas, né, não da política, da politicagem mesmo, né? Que política, se ela for bem, né, estruturada, pensada, ela não é uma coisa ruim. A democracia é importante. Então, essa democracia que foi sendo construída no país, ela avançou muito, né? Ela avançou muito. Quando eu comecei a dar aula na rede municipal de Londrina, vocês terem uma ideia, vinha lá as apostilas para o professor, não para o aluno. Então, eu ia ensinar para o aluno do 4º ano matemática. Então, vinha lá, a primeira você tem que ensinar esta operação, a segunda operação é esta, a terceira operação era esta, a leitura vinha, não tinha livro didático naquela época, vinha o caderninho lá com os textos, com as interpretações. No dia que a gente ia fazer a prova, a gente tinha que aplicar a prova com porta aberta. Não podia fechar a porta. Todo mundo no município, ao mesmo tempo, fazendo a mesma prova.
a gente corrigia a prova com caneta vermelha. A professora vizinha, éramos 2 professoras de 4ª série, ela pegava, trocávamos as provas, ela corrigia com caneta verde e eu corrigia as dela com caneta verde. 2 correções. Vinha um terceiro, que era a supervisora, que corrigia com caneta preta. Há 30 anos atrás. Será que a gente não avançou? Avançou. Né? Avançou. Né? Temos ainda rigor no pensamento de supervisão? Temos, mas avançou. Né? Nós não podemos dizer que a escola avançou. Nós temos 8 milhões de alunos no ensino médio. Avançou. Né? A escola não era aberta para todo mundo. É lógico que nós temos muita coisa para fazer. Então, a gente tem que acreditar, viu, professor lá de Paranaguá, que a gente vai avançando. Nós temos que superar, por exemplo, os modelos de laboratórios que existem ainda, né, que são os intocáveis. Na minha época de estudante, gente, eu tinha ação pela biblioteca da escola. Era uma biblioteca que tinha uma escadinha, assim, tinha um mezanino de madeira, e ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar, porque ela era muito bonita. Os alunos iam estragar. Quando eu entrei no governo do Estado, eu fui visitar as escolas, eu tratava da educação profissional, os colégios agrícolas, que muita gente no Paraná não sabe que existem colégios agrícolas muito bons no Estado, por sinal. Eu fui numa escola em Londrina, não vou dizer qual, mas eu fui, não era agrícola, que era de educação profissional, e a gente voltava, nosso secretário nos reunia e perguntava qual era a impressão. Eu falei assim, olha, cheguei na escola, a escola é maravilhosa, limpíssima. Ele falou, ah, é? Eu falei, é. Ele falou assim, mas então, qual o problema? Não tem aluno. Né? Então, essa coisa do laboratório intocável, da escola limpinha, que brilha, é bom. A gente tem, na nossa casa, a gente quer as coisas limpas, na escola também, é óbvio. Né? Mas tudo é um processo, eu acho que avançou. Né? Avançou, mas temos problemas ainda que temos que enfrentá-los com certeza e sem dúvida alguma. Com relação à formação e às áreas de conhecimento, acho que houve um equívoco na discussão. Primeiro que, quando a LDB colocou a área de conhecimento, ela não discutiu. Só colocou que era a área de conhecimentos. Né? As diretrizes também não avançaram nessa discussão. E aí, quando saiu o Enem o ano passado, isso falou em áreas de conhecimento, que agora tinha que ser áreas de conhecimento. Mas faltou uma explicação do que estava se entendendo por área de conhecimento. Então, quando a gente fala em área de conhecimento, é que os componentes curriculares daquela área de conhecimento têm que dialogar. É inconcebível que história, geografia, filosofia e sociologia não dialoguem. Porque elas têm coisas em comuns. O Eduardo participou de uma discussão conosco, né, Eduardo? E vai continuar participando. Que é isso? Quer dizer, as componentes curriculares, química, física e biologia, têm que dialogar. As linguagens, né? Nós estamos falando de linguagens, é a forma de expressar pelo corpo, pela arte, pela escrita, né? Pela língua estrangeira. Tem que dialogar. Não podem continuar trabalhando de forma tão estanque. E a gente continuar formando na universidade. Então, o que o Ministério quer fazer? O Ministério trabalha assim, ele faz induções. E a área de conhecimento vai ser uma indução forte que nós vamos estar tratando, mas isso não significa que os componentes curriculares vão desaparecer, que agora nós vamos formar um professor de ciências humanas. Não, não é isso. Vai continuar tendo a sociologia, filosofia, geografia e história. Mas nós queremos que essas formações, esses cursos, dialoguem já na licenciatura. Não é que tem que acontecer lá na escola, tem que começar aqui na universidade, para que na escola isso possa estar acontecendo. E, para isso, sim, professora, continua. Então, ninguém está falando que vai acabar com disciplina. A gente não gosta de falar de disciplina. São componentes, como as diretrizes colocam. Né? A forma disciplinar é uma forma que nós, culturalmente, temos, não só no Brasil, né? Por conta da ciência, como é que a ciência se organiza. E a gente reproduz isso. Né? Ela pode ser diferente? Pode. Né? Mas aí não é o Ministério que vai decidir. Até porque o Ministério não tem nem todo esse poder que alguns acham que eles têm, e nem tem um grupo de pessoas lá que ficam sentadas numa sala imaginando em quem ele vai cutucar no dia seguinte. Ou o que ele vai... Né? Não é um grupo de pessoas ruinzinhas que querem daí alfinetar as pessoas. Né? Acho que... Nenhum lugar é assim, não é na escola, ninguém trabalha para o mal, todo mundo trabalha
para o bem. Pode ser que para uns o bem seja uma coisa boa, para as outras o bem não seja uma coisa boa. E é uma questão, né? Mas acho que todo mundo, mesmo de quem a gente discorda, enquanto política educacional, a gente tem que respeitar, porque as pessoas estão tentando acertar, né? A gente pode discordar, mas elas estão tentando acertar. Então, a área de conhecimento é nesse sentido. Há uma provocação do Ministério, a partir das novas diretrizes curriculares, o Enem faz também essa indicação, e agora nós estamos começando a construir o que nós estamos chamando de direitos, aprendizagem e desenvolvimento, que vai combinar na tal da Base Nacional Comum do Currículo, que nada mais é do que quais são os conhecimentos necessários para a formação na educação básica. O Ministério vai mandar isso de cima a baixo, como já fez outras vezes? Não. Nós pretendemos ter um documento preliminar ainda até o final do ano, e o ano que vem vai ser um ano de debate nas escolas. Mas o que nós queremos? Que as escolas discutam. Depois que as escolas discutirem, é que vai transformar isso numa diretriz, numa lei, seja lá o que for. Mas a intenção e o movimento que o Ministério vai fazer é que todos discutam, começando lá na escola, né? E não abrindo mão, porque isso é caro para todos nós, professores, que a escola tem autonomia para definir o seu currículo, que é diferente. E daí, currículo, a gente não pode resumir numa... Eu detesto essa palavra, mas utiliza-se muito numa grade curricular, né? Uma grade curricular, aquela coisa que coloca lá quantas disciplinas tem e qual a carga horária para cada um. Isso não é currículo. Isso é uma síntese que a escola deveria ter produzido em relação à discussão curricular. Então, ela entendeu que é dessa forma que precisa ser. Agora, não tem, tirando a lei da educação física, a lei da sociologia e da filosofia, e que o componente da música tem que ser obrigatório, tem que, né, não enquanto disciplina, componente curricular, mas quanto conteúdo, não existe nenhuma lei que diz que matemática tem que ter 5 aulas, e português tem que ter 5 aulas, e filosofia tem que ter 1 ou 2 aulas. Não tem nenhuma lei que diz isso. Nós, que tradicionalmente hierarquizamos na escola os conhecimentos. E isso é uma coisa que a gente também tem que mexer, tem que botar o dedo na ferida e fazer uma discussão em relação a isso também, que é difícil. Porque a gente na escola discute, e depois acaba na grade curricular para dizer quantas aulas o professor A, B, C ou D vão ter. E a gente tem que superar isso também. Há uma hierarquização de conhecimentos? Acho que nós também temos que amadurecer no sentido de pensar isso. Eu não estou aqui defendendo nem uma proposta A, nem B. Estou dizendo que nós temos que amadurecer a discussão em relação a isso também. Só 2 comentários sobre... 3, porque eu me lembrei de um terceiro. Sobre espaços laboratórios ou não, a gente, infelizmente, ainda tem lugares que são vedados aos alunos, né? Sandra pode discorrer aqui 15 casos, eu devo conhecer uns 10, mais 200, sei lá, 300, 400, são de escolas que fecham seus equipamentos. Tá? Parte disso tem a ver, não é um problema só porque ficou todo mundo delirante na escola. Parte disso tem com sistemas de controle muito mal desenhados. Se danificar o aparelho de DVD, a diretora tem que preencher 30 relatórios, 17 carimbos, 2, e vai ficar respondendo na secretaria durante 4 anos até poder explicar aquele negócio. Então, o sistema ele não é muito inteligente desse ponto de vista dos controles, certo? E gera isso. Numa cultura em que você não ouve muitos alunos, em que você aprisiona os espaços de aprendizagem, isso fica radicalizado. Então, qualquer estou brincando aqui com o teu negócio lá do Guache, qualquer sinal de que aquilo pode criar problema, você vai lá, fecha, não deixa subir na biblioteca. Agora, o ponto da Sandra, pelo amor de Deus, né? Vocês aqui, senão a gente não estava aqui, né? Desesperança é a única coisa que não pode aqui, né? Acho que a única regra do jogo que o Eduardo deve tomar aqui. Vocês estão pegando um país aí para poder arrebentar a boca do balão, tá certo? Não é, essas coisas estão melhorando e criando capacidade de vocês estarem ali sendo atores políticos desse processo. Última observação.
essa ideia dos espaços de aprendizagem, quer dizer, eu não sei quantas tem no Paraná, mas tem várias escolas que já não tem mais salas de turmas, tá certo? Você tem espaços de aprendizagem que as turmas circulam, tá? E essa visão mais ecológica do ambiente de aprendizagem faz com que não exista, por exemplo, laboratórios fechados, não existam salas fechadas, porque você desloca a turma e a sala é de responsabilidade coletiva. Ali, obviamente, o professor responde, mas os alunos todos sabem. Ali é aquela sala de aprendizagem de língua portuguesa, e você circula seus alunos ali dentro, você cria condições de arejar muito mais. Dito isso, a gente ainda tem uma resistência enorme, exatamente para além da questão da disciplina, como é que eu crio esses modos de aprender? Só para fazer um outro caso, exemplo, em vários lugares hoje do mundo, no ensino superior, para não falar aqui, para a gente não ficar se comparando, no ensino superior, profissões com reputação de serem muito difíceis, como medicina e como engenharia, já não tem aulas de disciplinas ao longo de todo o seu curso. Você trabalha a partir de problemas. Então, uma boa formação de medicina hoje, você tem alguns anos de formação básica e depois é todo mundo junto com um problema para resolver. A mesma coisa para engenheiro. Então, se você estuda cálculo, você sabe algumas coisas. Tem, evidentemente, conhecimentos específicos que você tem que acumular, e o processo de aprendizagem se dá, toma aqui, essa turma aqui de 8 pessoas, aquela turma de 8, aquela turma que eu falo grupo, mas aquele grupo de 6, problemas resolvam, vai pesquisar, vai trabalhar e traz aqui. Cada um tem uma especialidade, você desenha uma ponte, você dá soluções de cálculo, você dá soluções de urbanística, você dá aquele negócio, e você produz o processo de aprendizagem a partir de conteúdos que, evidentemente, mobilizam conhecimentos disciplinares, mas que têm o problema como unidade de produção, de questionamento e, evidentemente, soluções. Então, isso tem várias dimensões de você fazer, não só entre as áreas afins, como entre outras áreas. Você pode pegar... Eu me lembro de dar uma aula uma vez, quer dizer, provou essa aula que estava dando, se você pode pegar a discussão sobre o mundo... Qual é a opção da agenda do terror, certo? A partir do ataque às Torres Gêmeas, dentro de uma aula de geometria, de uma aula de matemática, certo? E discutir a partir daquele cubo e daqueles processos, o processo histórico que está colocado ali dentro. Um professor de matemática pode, evidentemente, resolver o problema da área que está colocada ali, uma vez que cortou o avião e a torre ainda não caiu, e está discutindo o contexto histórico. Você pode usar um jogo de vôlei na final da Olimpíada e o que o Brasil joga e discutir curvaturas, círculos, velocidades e contextualizar isso, discutir a questão do esporte e discutir a questão da geopolítica internacional a partir do posicionamento do Brasil dentro das Olimpíadas, o que vai acontecer em 2016. E você faz isso discutindo matemática. Tá? Então, não há nenhum grande mistério. É simplesmente dar condições de ser produzido no ambiente de ensino-aprendizagem. Então, há um projeto de escolas de ensino médio para serem construídas onde há necessidade. E aí, na discussão com o engenheiro, daí uma arquiteta, que é uma arquiteta escolar mesmo, que vem discutindo, até do Rio, a Bia Goulart, ela mandou um e-mail para mim e falou assim: Sandra, estou aqui no embate com o engenheiro, porque ele quer fazer laboratório de informática. Isso não está superado? É uma pergunta. Será que o laboratório de informática... A gente tem que tirar os alunos para ir no laboratório de informática para fazer o quê? Ou a sala de aula teria que ter, né, o acesso às tecnologias aí para a pesquisa, para etc., etc. e tal. Então, eu falei, não, Bia, nós estamos trabalhando agora com a perspectiva da estação tecnológica na sala de aula, que é pensar essa sala de aula, onde ela tem todas essas coisas, que eu sou uma analfabeta digital, não vou saber falar os nomes. Mas essas coisas, né? Eu só sei até o notebook, né? Então, essas coisas mais avantes, né, mais à frente do notebook,
que não é que tenha um para o aluno, mas tem um conjunto de possibilidades. Que daí, se o professor quer ver lá, vamos rever aquele, né, do vôlei lá, para a gente poder... Ele tem a possibilidade do aluno ir lá pesquisar, fazer a pesquisa. Então, superar o modelo de laboratório, acho que é uma coisa que está em pauta nesse momento e que a gente tem que repensar realmente. Então, o laboratório de informática foi um modelo importante? Foi, para chegar, né, a rede em todas as escolas, mas talvez a gente tenha que dar um passo adiante em relação a isso. Que daí esse aluno vai poder usar até o seu computador, que é um telefone celular, que hoje tem muitas funções, né, nesse espaço de uma estação tecnológica que esteja à disposição do professor e dos alunos nas suas salas de aula. Eu concordo que a escola realmente avançou em relação a tentativa de fazer gestões mais democráticas e que a gestão realmente tem uma importância bastante grande na qualidade do trabalho do professor em sala de aula, tal. Mas tem algumas questões estruturais que a gente vivencia que limitam muito o trabalho da gente ao ponto de realmente eu entender plenamente assim o conflito que esses novos professores estão sentindo. Por exemplo, a gente foi aqui incentivado e convidado a pensar mais no diálogo que nós temos em sala de aula. Como que tem sido essa aula? Se ela tem sido uma aula dialogada, que permite o menino falar do que pensa, e o professor tem se esforçado para fazer também uma leitura do que ele está dizendo, qualquer tua dificuldade e tal. Mas, no entanto, qual é a escola que nós temos? Eu tenho uma escola que tem até poucos alunos em algumas salas e permite uma aproximação maior, e tenho conseguido, inclusive, neste semestre que eu estou trabalhando, chamar, em particular, o menino para conversar quais são as suas dificuldades, e descobrindo que o menino está ali realmente só para passar droga, ele nem estava ali querendo estudar, ele estava com outra intenção, e conhecendo melhor a realidade dele. E eu tenho uma experiência também como professora já de alguns anos e de aluna também de escola pública, e meu filho também estuda em escola pública. E eu vejo que o meu filho, que está vindo agora da 6ª série para casa, ele traz várias dificuldades que eu estava até comentando com a minha colega, ele não superaria sem a minha ajuda em casa. E a professora não está dando conta de perceber ela não está se aproximando do meu filho, e ele é um dos meninos que tem se saído melhor na sala dele. E a professora, com certeza, tem uma realidade com alunos com muito mais dificuldades para atender. Então, como que esse menino que está se formando lá, da 1ª à 9ª série, que vai chegar para mim no ensino médio, que ambiente ele está tendo e que ambiente a professora está tendo para favorecer esse diálogo? O ambiente que meu filho está estudando hoje e estudou já da 1ª à 6ª série, era aquela escola tradicional, de uma carteirinha atrás da outra, com crianças, 30 crianças para uma professora. Eu trabalhei trabalhei também no ensino fundamental, dando aula de ciências. Você faz uma pergunta que realmente motiva, tem lá 12 querendo responder, ou querendo perguntar, mas é humanamente impossível você atender todas as especificações daqueles 30 aluninhos, um que veio ali sem saber pegar no lápis direito, e daí outro que já está viajando, falando lá das questões espaciais, e se tem vida na Lua e outras coisas. Então, quase sempre que eu escuto isso, vem na minha mente um trabalho que eu vi exposto na Universidade Federal do Paraná, de uma pesquisadora que estabeleceu um paralelo entre a sala de aula em Cuba e a sala de aula no Japão. O rendimento intelectual dos jovens era muito semelhante, mas o investimento era 500 vezes maior em termos econômicos no Japão. Qual era a principal diferença? O ensino em Cuba era extremamente humanizado. 5 alunos para um professor. O professor era quase uma pessoa da família. E aí ele estabelecia esse diálogo perfeito, quase que um filósofo lá no passado, né? Aquela coisa, aquela aula. E Japão tinha um ensino muito parecido com o nosso, inclusive a sala de aula muito parecida. Só que o investimento era onde? No sistema de controle. Então, ensino de massa é ensino de massa em qualquer lugar, no Japão, no Brasil. A diferença é que nós não temos o sistema de controle que o Japão tem,
e daí não conseguimos ter o mesmo rendimento intelectual. Mas, então, já que a gente não consegue chegar nem igual ao Japão e nem ter o ser humanizado igual ao Cuba, então, onde é que a gente está? Quais são as nossas perspectivas para que a gente tenha uma estrutura diferenciada em sala de aula? Boa vontade, idealismo, graças a Deus eu consigo manter mesmo também com meus 20 e poucos anos em sala de aula, ainda consigo não desistir. O PIBID veio também me reanimar, porque eu estava num período um pouquinho baixo ultimamente. Mas eu fico pensando nesse povo que está entrando, tadinhos, por mais que eles tenham boa vontade e idealismo, eles vão encontrar uma sala de aula com 30 crianças, com dificuldades e famílias diversas. E uma coisa importante que mudou do período da ditadura para cá, mudou muita coisa boa, mas nós estamos vivendo um momento cultural no Brasil de desvalorização do conhecimento. Não sei se por interferência desse modelo neoliberal, capitalista, sei lá quem é o culpado dessa história, mas o fato é que ter, né, há algum tempo já a gente escuta esse discurso, ter prevaleceu o ser. Então, a gente está enfrentando essa desmobilização cultural para o lado do conhecimento, mais essa falta de estrutura. Então, qual que é a nossa perspectiva para ter um ensino humanizado e um diálogo mais efetivo com essa meninada? A gente tem boa vontade, não tem estrutura, né? A gente está trabalhando com o PIBID num projeto alternativo, uma abordagem alternativa. E a gente descobriu umas coisas bem interessantes, que a gente começou vendo Escola da Ponte e tal, que é uma realidade para Portugal, né? E daí a gente acabou descobrindo que aqui no Brasil tem umas coisas parecidas. Lá no Rio de Janeiro você tem o projeto Gente, que é patrocinado pela Petrobras, Natura e não sei mais quem, que é muito legal. E eles estão nessa proposta que não tem disciplinas. Os alunos eles têm um espaço, têm acesso a computadores e tal, e eles fazem projetos. Eles se motivam por um projeto e começam aquela pesquisa que envolve, às vezes, várias matérias. E aí eles vão atrás de pedir a orientação de um professor ou de vários professores para ajudarem eles nesse projeto. Então, a gente está bem animado com esse projeto, gente. Então, uma das nossas supervisoras já fez contato com eles, e eles têm interesse de talvez trazer, no ano que vem, o ensino médio aqui para Curitiba. Então, está havendo uma conversação sobre isso, fazendo estudos sobre como, onde e tal. Então, é para animar, assim, dizer, tem jeito, tem outras formas. É uma questão de a gente não desanimar, não se deixar vencer pelas mentalidades congeladas, engessadas, que estão, às vezes, barrando a gente, né? Que a gente está cheio de projetos e a turma só cortando as asinhas da gente, dizendo que não dá, não pode, não sei o quê. Então, eu acho que não vamos desistir, vamos continuar tentando. Uma hora a gente consegue superar isso aí. Fiquei muito empolgado, Sandra, quando vi o ministro falando a respeito desses 2 novos programas, quero ser professor, quero ser cientista. Mas o ministro precisa vir aqui para ver como as coisas funcionam. Eu sou um dos poucos orientadores dessa universidade de um programa chamado Iniciação Científica Júnior. Na verdade, a orientadora é a Regiane, que está ali, que se não fosse pelo esforço dela, a gente não conseguiria ter nenhum bolsista da Iniciação Científica Júnior. O programa de Iniciação Científica Júnior desta universidade deve ser o PIBID, e mais especificamente ao início do trabalho que a Regiane fez da escola. Ela é professora da escola, ela não é professora da UFPR. A situação é muito difícil para a gente manter um programa, mesmo como o PIBID, que tem todo esse recurso que a gente tem, mesmo isso é muito difícil. Eu fico muito feliz que tem essa iniciativa, eu acho que ela tem que ser fortalecida, de trazer os alunos do ensino médio mais próximo da universidade. Não tem a menor dúvida que isso tem o seu valor, independentemente de como vai ser feito. Agora, eu acho também que a gente tem que olhar para numa outra direção que eu acho que interessa a maioria dos que estão aqui. A gente precisa pensar o que nós vamos fazer quando eles saírem do PIBID.
Nós estamos querendo trazer mais gente para o PIBID. Ótimo, acho excelente. Mas e quando esses alunos aqui saírem do PIBID? Eu como coordenador institucional, fico meio pai deles nessa situação. Quer dizer, eu que os empolguei para que viessem para cá. No nosso estado, nós tivemos um concurso para professor esse ano. Mas faziam 6 anos que não havia um concurso para professor no estado do Paraná. Nós estamos formando professores para a educação básica pública. A perspectiva de emprego para eles é a cada 6 anos. Eu acho que o Ministério tem força, sim, para impor uma política. Se esse Estado aqui quer participar do PIBID, ele tem que ter uma política de formação de professores. Né? E o nosso Estado, a gente fez um levantamento aproximativo, nós chegamos a 4.000 bolsas do PIBID no Estado do Paraná. Puxa, um investimento desse do Ministério da Educação no Estado do Paraná tem que procurar a Secretaria de Educação e dizer qual que é a contrapartida de vocês. Nós temos que ter concursos regulares, porque senão a gente não profissionaliza, isso não vira profissão, isso vira militância. Militância não dá. Né? Nós não vamos fazer uma escola com militantes, nós vamos fazer uma escola com professores. Né? Então tem que ser, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar na continuidade. Mestrados profissionais para professores. Não há bolsas para mestrados profissionais para professores no Brasil. Não pode essa situação perdurar. Né? A Universidade Federal do Paraná acabou de abrir esse ano a sua primeira turma do mestrado profissional para professores do setor de educação. Há um movimento no meu setor, eu participo disso, o professor Alexandre que daqui participa, do setor de ciências humanas, de abrir um mestrado profissional para professores de ciências humanas. Justamente no espírito da integração, né, do ensino integrado das áreas de ciências humanas. Agora, é muito incerto, a gente está fazendo uma aventura. Abrir um programa de pós-graduação sem bolsas, como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai trazer o professor para fazer pesquisa na universidade, continuar a sua formação, né? Mas a gente não oferece a ele nenhuma condição de realizar o trabalho e não oferece também aos futuros orientadores a perspectiva de ter o seu orientando para desenvolver o trabalho na escola. Parte do trabalho do mestrado profissional é na escola. Bom, então eu acho assim, a gente precisa pensar nisso de uma forma sistêmica. Né? Não adianta pensar como é que a gente traz o aluno do ensino médio para os cursos de licenciatura. A gente tem que pensar como é que fixa o aluno que já está na licenciatura. Né? Nós temos evasão do nível de 40%. E nós estamos olhando, querendo trazer mais gente para aumentar a evasão. E por que essa evasão é tão alta? Eu não tenho dúvida. Eu passei a mesma situação que todos de vocês aqui estão passando. É a insegurança. A gente vai terminar um curso que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Né? Então, eu acho que a gente tem que melhorar a perspectiva de profissionalização. Isso é fundamental. Se a gente não fizer um movimento agora para isso, que o PIBID já deu o start, a gente ganhou uma velocidade inicial assim inimaginável há 4 anos atrás. Né? Agora a gente precisa manter essa velocidade, senão porque o nosso problema ainda está assim, nós estamos na borda. Essa multidão que vocês estão vendo hoje aqui não significa nem 10% dos cursos de licenciatura. Né? A gente tem muito mais gente matriculada e muito mais gente precisando de um programa como esse para poder se motivar para se tornar professor. Né? Olá, Eduardo, acho que concordo com tudo que você está falando, que as professoras também colocaram. Eu, desde o início que eu estive aqui, eu falo que a gente fica numa posição, às vezes, né, não tão agradável por participar de uma gestão que tem muitos problemas. Acho que nós levantamos alguns, acho que desde o primeiro momento que eu comecei a falar aqui hoje, eu comecei a colocar quais são os desafios. E, se vocês lembrarem, são todos. São todos. Nós temos desafios em relação à educação, não só ao ensino médio, mas à educação básica, de todas as dimensões, né, que são necessárias. A gente sabe que a escola, a professora colocou aqui, todos os problemas da sala de aula,
todos os problemas de excesso de alunos em sala de aula, todas as questões que foram colocadas, mas a gente tem que trabalhar na perspectiva de mudança disso. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, né? É isso que o PIBID faz, é isso que todas as ações elas têm que caminhar para isso. Eu também concordo plenamente, e eu, particularmente, venho trabalhando dessa forma no Ministério, até porque sempre fui crítica em relação a programas. Eu acho que os programas eles não resolvem o problema da educação brasileira. Eles são indutores, como o PIBID é. O PIBID é uma indução para isso. Ele não vai ser eterno. Ele tem que fazer parte da dinâmica da universidade, e não que vai ter que ter um programa, né, tão específico. Ele tem que ser incorporado. Como outras ações, elas têm que ser incorporadas. Os programas eles são induções para que se mude uma realidade. Então, quando o PIBID foi pensado, ele foi pensado para quê? Para aproximar a universidade das escolas, para formar professores que conhecessem a realidade, não fossem com uma escola idealizada, mas fosse, sim, com a escola idealizada, mas conhecendo a realidade. Idealizada porque a gente tem que sempre avançar, a gente tem que ir na perspectiva do avanço, né? De não perder a nossa utopia, que é aquilo que a gente quer chegar no futuro, né? Que não vai ser a escola de Cuba e não vai ser a escola do Japão, né? Porque as condições são outras, né? E ainda bem que não vai ser nem a escola de Cuba nem a escola do Japão, porque acho que os modelos que o Brasil já fez adaptações, né? Até hoje nós vimos que eles não frutificaram, né? Então, é preciso que a gente pense qual é o caminho que nós, no Brasil, temos que seguir para que a educação básica realmente seja um direito de todos, né? Acho que isso é importante. E tem avançado. Eu não é porque eu hoje estou no governo, mas sou uma pesquisadora que acompanha também a educação brasileira, e eu acho que tem avanços significativos, mas ainda tem muito a superar. Né? Acho que todos os desafios aqui foram colocados muito bem, mas a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir, é melhor a gente ir para casa, né, e dizer, não, as condições são essas, então eu não quero mais essa brincadeira, né? Eu não vou mais brincar disso. Eu acho que a gente não pode trabalhar nessa perspectiva. Eu estou no Ministério da Educação a convite, né, de um grupo que é um grupo de educadores no Brasil. Eu não estou lá enquanto Sandra, eu estou lá representando uma posição de uma política educacional. Na hora que não der mais, não tenho que estar lá, porque nós, em qualquer espaço são processos de disputa. Assim como tem na escola, nós temos em todos os nossos ambientes, né? E também é um projeto de disputa. A gente dá passos à frente, dá passos também atrás, mas a gente tem que continuar enquanto houver espaço para isso. E eu acho que há, né? Que eu acho que a gente pode avançar muito na educação brasileira, né? E tem mecanismos hoje que possibilitam isso. Agora, claro que a formação de professores, aí entrando na questão que você colocou, eu acho que as universidades também que têm que fazer essa indução, a CAPES. Né? Hoje nós temos na CAPES, antes a CAPES era só de professores de ensino superior, que tratava da formação dos professores de ensino superior. Então, mestrados, doutorados, bolsas para professores da universidade e tal. A CAPES hoje, que que foi incorporada recentemente, que é muito recente ainda, né? A educação básica, ela vai ter que avançar nesse sentido também. Eu concordo com você. Assim como os professores de ensino superior têm bolsas, né, para a sua formação, eu acho que a CAPES vai caminhar nisso. Eu acho que é natural que a CAPES também avance para isso. Agora, é um projeto de disputa interior da CAPES, você sabe disso também. Porque a CAPES, quantos anos, né, quantas décadas foram necessárias para que ela se constituir no que ela é hoje, em relação à pós-graduação no país. E o mesmo movimento se fazer em relação à educação básica. A CAPES e a professora Carmen, o Helder, né, a equipe que está lá na educação básica, são pessoas que lutam diuturnamente para que também se possa avançar a formação dos professores da educação básica. Eu acho que esse tem que ser realmente o nosso objetivo. E daí não é só na pós-graduação, né, a licenciatura. Nós temos que discutir as licenciaturas do nosso país, né? E que não pode estar uma coisa separada da outra. Ao mesmo tempo que a gente discute currículo, a gente tem que discutir formação de professores, seja inicial, seja continuada. A gente tem que discutir
que material pedagógico é necessário para esse projeto de formação que nós temos nas nossas escolas. Não pode continuar o livro didático dizendo para a gente qual é o currículo da escola. Não pode a avaliação externa continuar dizendo para a gente qual é o currículo da nossa escola. Nós é que temos que dizer, nós, a escola, qual vai ser o currículo da escola. Ou senão nós vamos continuar refém de um material, de um livro didático, e continuar refém de avaliações. Quer dizer, é uma inversão disso que nós temos que fazer. E daí não é nós só, o Ministério da Educação, é nós, a educação brasileira. É lá dentro da escola também, né, que escolhe o seu livro didático, não se ele está mais próximo do seu currículo, mas escolhe o livro didático por outras questões que, na verdade, acabam não passando pelo coletivo dos professores. Né? Superar uma gestão focada no diretor da escola para uma gestão compartilhada na escola também é um caminho que nós, professores nas escolas, temos que também fazer a nossa parte para conseguir conquistar isso. As coisas não vão vir prontas do Ministério da Educação, não esperem isso. Até porque, quando vier pronta do Ministério da Educação, as mesmas pessoas vão estar dizendo que o Ministério faz pacotaço e manda para dentro da escola. Eu acho que nós estamos tentando inverter um pouco isso, e eu acho que é o caminho mais correto. Posso estar enganada, mas eu acho que é o caminho mais correto. Então, acho que todas essas questões, falta sim, e eu também tenho falado muito isso no interior do MEC e fora do MEC também, que seja um conjunto de ações sistêmicas. Né? A questão de não ser ações, assim como a gente fala que as disciplinas são fragmentadas, que as políticas também não sejam fragmentadas. Quando você pensar que existem professores nas escolas que não têm a formação, né? A gente pensar não é o Parfor continuar formando pedagogos, por exemplo. Né? Eu sou pedagoga, mas sem clareza disso que o Parfor não está cumprindo o seu papel no sentido de formar os professores naquelas disciplinas que são mais necessárias. Ou realmente fazer com que esses alunos, os 4.000 jovens hoje que estão no PIBID, que eles possam realmente ter concurso para se inserirem no trabalho. Que esse é o objetivo. Né? Formar professores mais perto das escolas para que eles sejam futuros professores. E só tem sentido isso se realmente tiver os concursos públicos e que os estados têm que assumir a sua responsabilidade, os municípios têm que assumir a sua responsabilidade. Acho que o que você coloca em relação que o Ministério tem que ser propositivo nesse sentido, ele pode, sim, amarrar algumas coisas. Eu acho que é importante essa tua fala e que ela repercuta não só na Secretaria de Educação Básica, mas que ela possa repercutir na CAPES também, no sentido de que esses jovens que estão sendo mais preparados, né, não só jovens e adultos que estão sendo mais preparados para se inserirem na educação básica, que a gente tem que fazer essa travessia. Né? Acho que tem que fazer um movimento de travessia para que realmente esses profissionais cheguem nas escolas. Né? Então, eu queria agradecer o convite e a participação de estar dialogando com vocês. Acho que tem muita conversa ainda pela frente em relação à educação básica brasileira. Né? Talvez os caminhos sejam um pouco mais longos do que a gente gostaria, né, que fosse, mas eu acho que eles estão abertos. E outro dia eu falei, eles a luz no fundo do túnel não é o trem, é o horizonte mesmo. Né? E mais, que a gente tem que sair do síndrome. A Mônica, outro dia, a Mônica aqui da Federal, ela estava numa fala com ela no Rio Grande do Sul, e ela falou assim, que ela ouviu também, e eu estou repetindo, plagiando ela aqui, nós temos que sair da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. A escola não nasceu, não necessariamente, nós não nascemos enquanto professores assim, e a gente tem que superar isso e entender que nós temos, sim, um grande caminho pela frente, e estamos formando, sim, uma geração de professores que vai fazer a diferença nas escolas. E temos, ao mesmo tempo, de reconhecer os professores que estão nas escolas e possibilitar que eles também possam avançar, né, oferecendo uma formação continuada de qualidade e que eles também consigam superar a sua própria formação, porque eu, você e muitos outros superamos a nossa formação que nós tivemos
né, nas nossas escolas, seja no ensino fundamental, médio e no ensino superior, e conseguimos ter uma outra visão de educação que supera a forma como nós mesmos fomos formados. Então, obrigada, e a gente fica à disposição para continuar dialogando com vocês. Só de forma breve, que está tarde, primeiro só um testemunho, quer dizer, da Sandra, da equipe com que ela trabalha, Jaqueline, gente, o Ministério tem um engajamento enorme em direção a tudo que a gente está falando aqui para melhorar a qualidade da educação nas suas várias esferas, né? Do infantil ao superior. Eu trabalhei no Ministério, fui secretário durante mais de 4 anos, então a gente tem visto o processo avançar. E é muito importante não perder isso de perspectiva, senão a gente perde capacidade de posicionamento histórico. Agora, o que a professora, você não falou seu nome, Cláudia, a professora Cláudia trouxe, gente, absolutamente fundamental. Tá? Eu acho até que você está otimista. Eu conheço muitas escolas com mais de 30 alunos na sala. Tá? Mas você foi, tem coisas bem difíceis. Tá? Não, mas fica com 50, que começa com mais. Só tem coisas. E acho que o teu ponto é muito importante. Só que eu proporia 2 coisas para serem relativizadas. Primeiro, é importante conhecer as experiências, Cuba, Japão, Finlândia, que foi citado, todas elas, porque é evidente que o cotidiano das experiências do mundo nos ajuda a pensar a gente, tal qual a gente tem que conhecer Acre, Ceará, Rio Grande do Sul, além do Paraná, para poder entender. Agora, extrapolar modelos é muito complicado e a gente perde a mão do que a gente pode fazer num momento histórico com o contexto que a gente tem. As dificuldades todas associadas a ter turma de 30, 25, 40 ou 50, certo? Elas existem, elas vão, espero, dado essa visão histórica, cada vez mais melhorar, talvez a gente ter uma densidade melhor por turma, menor por turma, a gente ter a capacidade de ter algum sistema de tutoria mais permanente, um ciclo, como os alunos do PIBID junto com os professores. A gente tem vários caminhos para mudar. Agora, eu só queria, sobretudo para quem está entrando, que o ceticismo não nos dominasse. Tá? Tal qual você disse, como todos nós temos ciclos, em alguma hora você estava meio mais down, aí, mais baixo, agora com o PIBID você subiu, é muito fundamental para aqueles que estão entrando. É difícil, mas dá para trabalhar com 30 alunos. Certo? Evidentemente, o caso que está colocado ali, dos 2 meninos que você colocou dos extremos, né, a coisa mais importante é botar os 2 juntos para resolver uma questão. Se você pegar um muito bom e o que não está conseguindo nem escrever ainda, esses 2 têm que estar juntos. O que a outra professora, seu nome? Adriana trouxe, a experiência da Escola da Ponte é muito rica, muito interessante, e não é uma modelagem nem absoluta, nem só acontece lá fora. Tem no Rio de Janeiro, tem 2 escolas em São Paulo também que têm o mesmo modelo. Daquelas valia ser importante, talvez vocês conhecerem, a gente pode trocar. A Ponte, a filosofia da Escola da Ponte está o tempo todo atrás de 2 coisas, que dialogam, inclusive, com uma coisa que alguém trouxe, porque a escola fechada, etc. Quer dizer, a gente tem complicadores, né? Tem complicadores, as escolas... Um parênteses. Quando eu estava no MEC, a gente abriu um projeto com o professor chamado Escola Aberta, que tinha muito como perspectiva enfrentar um desafio social urbano, que era a taxa de mortalidade dos jovens crescia de forma radical entre mais ou menos 5, 6 horas da tarde de sexta-feira e o entardecer de domingo. É ali que se dá ainda o extermínio aberto dos jovens das periferias urbanas do Brasil como um todo. E a ideia toda era como abrir o espaço das escolas para terem atividades ao longo do fim de semana que envolvessem os alunos, evidentemente, por construção, envolvessem a comunidade. Tá? Com limitações, etc., tem um olhar dessa ideia de abrir o espaço a todos. Uma filosofia à La Ponte abre ainda mais, né, com a perspectiva de quebrar cadeias disciplinares e produzir formas de geração de conhecimento realmente coletivas, que você mobilize os vários atores que estão ali dentro com vários atores que eu estou falando. São os alunos, os profissionais de educação, os professores, como um todo, gerando modos de solução que seja possível e não impossível dar conta desse diálogo. Se a gente pensar o diálogo uma turma de 30, em que você, Cláudia, tem que conversar com cada um deles, evidentemente não cabe no tempo da aula, nem no tempo do ano inteiro, entender cada um e dar a disciplina. Por isso que a gente tem modos
cada vez mais, acho, inovadores do ponto de vista da sua capacidade de fazer uma coisa que eu estava colocando antes, que é vínculos, de produzir capacidades criativas, em que a gente, enquanto professor, sai da posição erudita e elegante, nobre, acadêmica, de que está revelando conhecimentos, e se põe num ambiente de aprendizagem que, na verdade, é um grande facilitador. Caminhar na direção de que tudo isso que a gente investe em nós mesmos, com as limitações, a gente sabe umas coisas, não sabe outras, mas aquilo que a gente sabe, poder ser elemento de facilitação para a produção de conhecimento, certo? Existem várias técnicas, várias experiências comprovadas e vários ambientes que vão ao encontro disso. Ter uma escuta forte, produzir diálogo, ser efetivo do ponto de vista das limitações que existem, certo? Que a gente espera que elas vão diminuindo as limitações, mas que elas existem, certo? E produzir, nessa troca, geração de conhecimento e, evidentemente, aprendizagem. A experiência que a professora trouxe tem indícios disso que funciona. Então, a única coisa, e não é uma receita de bolo, estou só dizendo, tem experiências, tem indícios e tem muitas coisas que funcionam positivamente. A única coisa que eu queria trazer aqui, Sandra falou isso várias vezes, eu tentei falar algumas, assim, é muito na mão de pessoas que estão à disposição de fazer essa mudança, que a mudança se dará. O Eduardo tem toda a razão que militância só não dá, tá certo? A gente tem que profissionalizar o processo. Agora, tem um outro lado, assim, profissionalizar sem militância é meio comida sem sal, é meio uma coisa que, às vezes, e eu estou colocando para muitos jovens isso, às vezes o entorno vai nos desgastando e a gente olha para o lado e parece que faz sentido perder essa energia vital, que é a energia da transformação, que eu acho que foi o que o Eduardo estava chamando de militância. É muito legal a gente transformar essa energia em processos criativos ali dentro da sala de aula, sem colocar o peso. A escola não é a redenção, a escola não é a salvação, não está em torno do professor a possibilidade de resolver os desafios e os dilemas da humanidade daqueles meninos. No entanto, ali, com as limitações que a gente tem, e que a gente tem que lutar para que elas vão reduzindo, e tem políticas públicas que, felizmente, estão caminhando ao encontro disso, de reduzindo algumas limitações, mas com limitações que ainda são sérias. Só para dar um parênteses, 7% das escolas desse país não tem banheiro. Tá certo? Não tem banheiro. Só para a gente... De que mundo é que a gente está falando? A gente tem escolas em que o diretor da escola tem como responsabilidade, porque é um anexo, uma escola que está a 1.200 quilômetros da sede da escola que ele trabalha. Então, não estou defendendo nada disso, evidentemente, mas só para a gente ter noção do complexo que são as condições de desigualdade que a gente tem nesse país. Diante disso, uma grande limitação como essa, enfrentar o desafio de dar conta, de ser um professor efetivo, transformador, com 30 alunos, é um perrengue. No entanto, é difícil. No entanto, a única coisa que eu acho que a gente podia continuar discutindo, e, evidentemente, como o Eduardo disse, vocês só estão aqui porque estão dispostos a discutir isso, é que essa energia de transformação está muito em cada um de vocês. Se a gente conseguir gerar esse equilíbrio entre uma agenda política que é coletiva e esse investimento individual dentro das escolas que cada um de vocês está hoje como PIBID e estará daqui a pouco como professor público concursado, a gente vai mudando esse país na direção daquilo que a Sandra estava trazendo, para a educação virar prioridade. Se a educação virar prioridade, várias outras limitações vão acontecendo. Agora, esse jogo não é um jogo de um enunciado político abstrato, simplesmente para fazer discursos reivindicatórios, tem que fazer isso também, mas é um jogo que, neste dia a dia da sala de aula, pode produzir transformação. Nesse dia a dia da gestão pedagógica, pode produzir transformações. Vínculos com jovens, vínculos com os familiares, vínculos, eu não sei ainda a experiência de vocês, entre os professores. É triste a gente ver que a gente não consegue, por vezes, estabelecer vínculo com o par, que é nosso colega, tá certo? Porque a gente fica subsumido a uma visão que é parecida, só para voltar isso aí, com aquela que naturalizou a ideia de que o menino foi da escola. Isso é assim mesmo. Se a gente vira a chave e diz, não é assim mesmo, isso é um absurdo,
Tá? É a mesma chave que diz, pô, eu tenho um colega aqui, é a mesma chave que diz, pô, como é que eu consigo inventar um jeito de, desses 30, ouvir a maioria deles, como é que eu faço com que aquele que tem uma habilidade converse com o outro que tem outra habilidade. Tá? O último parênteses, lembre, a gente tinha uma discussão enorme sobre a questão de lidar com os meninos egressos do tráfico pós-programas de pacificação no Rio de Janeiro. É evidente que há uma criminalização enlouquecida de achar que a maioria dos meninos que moram na favela são criminosos. Quase ninguém está ligado no crime. Mas tem um grupo de pessoas ligadas para o crime. Conversando uma vez com uma diretora de uma faculdade na Cidade de Deus, aquele do filme, na Cidade de Deus tem 13 escolas de ensino fundamental, nenhuma escola de ensino médio. Está sendo construída agora uma escola de ensino médio. Essa diretora absolutamente maravilhosa, ela vira para mim e diz, mas, professor, é o seguinte, ela 30 anos de carreira, nos últimos não sei quantos anos, eu pessoalmente, ia para a Boca do Fumo, negociar a escala dos meninos. Uma visão formal disso, você podia criminalizá-la, não é isso? Porque ela estava indo conversar com o traficante para dizer o seguinte, e ela com ascendência moral que tinha sido professora ou do traficante ou do irmão mais velho do traficante. Tá certo? Diz o seguinte, meus meninos só vêm aqui terça e quinta à tarde. E ela começou a contar como é que ela fazia isso. Fulano, quarta e quinta. Qual a estratégia dela? Não estou defendendo, estou só dando complexidade a isso. A estratégia dela ela sabia que se esse menino ficasse mais tempo, o que ele ia ganhar como avião fazia com que ele tivesse uma renda que ele imediatamente sairia da escola. Ela gerou um equilíbrio de mercado entre o que ele ganharia por tempo que ela estava negociando com o traficante, deu uma bronca no traficante, bateu na mesa, nos vários, ela passou anos fazendo isso, diz assim, é até aqui que vocês podem ir, vocês não podem ir, e manteve vários desses meninos. Leitura dela, além desse processo de fixação. Entre aqueles que mais me ajudaram, não é que eram só os melhores, não é problema de ser melhor de matemática, tal. Os que mais me ajudaram, ela falando, a manter os outros na escola e reduzir evasão, o que eu consegui, foram esses meninos que estavam ligados ao tráfico. Percebam que é o seguinte, se vocês lerem isso, gravarem e colocar essa frase, vocês podem ter uma leitura demoníaca do que eu estou colocando. Tá? O que eu estou trazendo para vocês é a inovação dessa senhora, absolutamente dedicada à educação pública, para conseguir, com limites absolutamente radicais do ponto de vista do seu processo pedagógico, para dar conta de manter um espaço de aprendizagem. E a percepção dela é que entre os melhores, nesse sentido que eu estou colocando, não da língua portuguesa, mas entre os melhores alunos que ela tinha na mão, eram esses que ela conseguiu, num processo de negociação muito tênue, na fronteira da legalidade, manter dentro da sala de aula. Agora, quando você vai trabalhar com esse egresso, você descobre o seguinte, vários desses meninos que estavam em torno têm atributos absolutamente fundamentais para a sociedade contemporânea. Trabalham em equipe, têm iniciativa, tomam decisão, têm liderança. No entanto, saíram da escola. Qual o grande desafio? Aí trabalho de formiga, não é isso? Com a sociedade civil, com a direção da escola, para trazer esses garotos, etc., incluir na EJA, dar conta de recomposição disso. Quer dizer, a gente depois pode discutir como fazer isso, vários instrumentos. Esses meninos, uma vez retornados ao processo formal de ensino-aprendizagem, estão voando. São inovadores, estão posicionados na vida de outro modo, não estão mais ligados a essa agenda do crime e têm perspectiva de futuro. Eu acho que a gente está disputando esse jogo duro, com muitas limitações, com muitas dificuldades, mas podemos ser atores, e vocês novos entrando nesse circuito, atores muito importantes para ganhar esse jogo. Um jogo que está com uma queda de braço enorme e um jogo que é para reduzir a desigualdade e construir esse país aí melhor.
Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado aí pela atenção. Vocês ficarem até agora. É absolutamente genial. Eu tenho certeza que vocês não são desesperançosos, senão vocês não estavam aqui. Então, dado que vocês estão aqui, eu acho que a gente tem que jogar essa esperança lá para cima e, tensionando na política quando tiver que tensionar, mas ser criativo, ser transformador e mudar essa escola, né, por dentro. E, com isso, com o Eduardo, com a Sandra, com pessoas que estão fazendo diferença nesse mundo da educação. Obrigado.